Amém, glória a Deus. Vamos abrir juntos nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 9. Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9. A partir do versículo 18. Amém? Vai aparecer também no telão, diz assim: E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas, ressuscitou. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Amém? Fecha os olhos comigo. Senhor, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela Tua palavra que está diante de nós, e pedimos ao Pai que nesse momento leve as nossas mentes e corações cativas ao entendimento da Tua palavra, da Tua voz, à obediência da Tua vontade, Senhor, e que a Tua graça se manifeste sobre nós, nos ajudando a compreender completamente, a entender, ó Deus, a dimensão daquilo que Tu tens a nos ensinar e a ministrar aos nossos corações nesta noite, e faça de nós praticantes, não somente ouvintes. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, durante o meu crescimento, eu posso dizer que meu relacionamento com o meu pai, ele teve fases diferentes, ele teve períodos diferentes. A minha primeira infância, o relacionamento que eu tive com meu pai, foi um relacionamento basicamente de figura de autoridade. O meu pai trabalhava como gerente de uma rede de lojas, e depois do trabalho ele ia fazer seminário. Então, quando ele chegava em casa, eu estava dormindo. Quando ele saía de casa para trabalhar cedo, eu estava dormindo. E segunda a sexta, praticamente, então nós quase não nos encontrávamos, quase não nos víamos. E fim de semana era o tempo que tínhamos talvez para estar juntos. Mas somos de uma família muito grande. E nessa época morávamos bastante, da família morava ali em Petrópolis. Então, todo domingo, todo fim de semana a gente se reunia para estar junto. E como tem primos da mesma idade, pessoas, os meus primos têm idades semelhantes e etc. Os primos ficavam juntos brincando, os pais conversando e etc. Eu não tinha muita relação com meu pai, vamos dizer assim. E eu não era das crianças mais fáceis que tinha, né? Era uma criança muito arteira, uma criança que aprontava, que machucava demais o meu irmão mais novo e fazia umas presepadas lá. Então, os poucos momentos de interação que eu tinha com meu pai nessa primeira infância, o meu pai tinha que me repreender, me corrigir, e corretamente, ainda bem que ele fez isso, né? Mas ele tinha que me corrigir, ele tinha que me repreender, ele tinha que me chamar a atenção. Então, se eu fosse definir o meu pai apenas por esse período da primeira infância, eu ia dizer que meu pai era um homem de autoridade, era um homem sério, um homem que requer obediência, que eu não posso desobedecer, porque se eu desobedecer eu vou sofrer consequências literais
da minha desobediência, e isso não é bom, isso não é agradável. Eu não descreveria nenhum relacionamento de conversação, nenhum relacionamento de brincadeira, de interação, de intimidade de nenhuma espécie, porque essa primeira infância eu não vivi isso. Aprove a Deus que nós tivemos uma mudança de vida. Meu pai imigrou conosco para os Estados Unidos, e ali ele foi fazer mestrado, então ele tirou um visto de estudo, e por causa disso ele não podia conseguir um trabalho formal, tinha que conseguir aqueles trabalhos informais. E aí, com os trabalhos informais, os horários eram aleatórios, e aí a gente começou a conviver mais dentro de casa. E aí então eu tenho memórias incríveis do meu pai brincando com a gente, da gente conversando, de passeios que tivemos com meu pai, de conversas, de interações, e etc, e etc. E um relacionamento que foi sendo construído ao longo de toda a vida. E infelizmente eu perdi meu pai muito cedo, muito precoce, antes dele fazer os 60 anos. E ainda me faz uma falta muito grande hoje. Mas aí, se você me perguntar hoje, quem é o seu pai? O que é o seu pai para você? A definição, ela será completamente diferente daquela que seria a definição da primeira infância ali. Está percebendo o que eu estou dizendo? A percepção que nós temos da pessoa, ela influencia diretamente o tipo de relacionamento que nós vamos ter com essa pessoa. Nesse texto que nós lemos, Jesus, ele está num período de oração, e ele então pergunta para os seus discípulos, o que os filhos dos homens, o que as pessoas, o que essas multidões, o que esses que estão me seguindo para todo lado, que estão se reunindo para ouvir os ensinos, esse povo que vem de todo lado para se congregar em meio a essas multidões, o que eles dizem a meu respeito? E aí, os discípulos então respondem o que as pessoas estão dizendo. Eles dizem, Jesus, as pessoas estão dizendo que tu és Elias que ressuscitou, ou João Batista que ressuscitou, ou um dos profetas que voltou, que ressuscitou. Perceba como a definição das pessoas, ela está muito aquém de quem Jesus é. Elas estão colocando Jesus até mesmo na categoria errada. Jesus está numa categoria própria, porque Jesus não é um homem como nós apenas. Ele é o Deus que se encarnou, que fez homem. Jesus não está numa categoria de mero profeta, mas Jesus, ele é acima de todo e qualquer profeta. Então, o conceito das pessoas é um conceito ainda muito raso, é um conceito muito superficial, é um conceito de relação. Ainda não experimentaram a relação profunda, o relacionamento que eles podem ter com Jesus, porque as interações deles, as percepções deles ainda são muito pequenas, diante daquilo que Jesus é e que Jesus pode ser na vida dessas pessoas. Então Jesus vira para os discípulos e pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, nós temos até relatos paralelos que nos dão até mais informações, que diz que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, nos evangelhos ali, paralelo, Jesus vai dizer o seguinte, olha, não foi o homem que te revelou, mas foi o Espírito Santo que te revelou, algo tremendo, extraordinário. Os discípulos acertam, eles dão uma resposta certa. E aí, mediante essa resposta certa, Jesus vai convidá-los para um relacionamento de discipulado mais profundo. E nós já vamos chegar lá. Mas antes eu quero mostrar como que os discípulos chegam a esse tipo de resposta, essa resposta correta. Eles dizem, tu és o Cristo de Deus, ou o Cristo, o Jesus, o Filho do Deus vivo. E nós vemos que ao longo da narrativa de Lucas, do Evangelho de Lucas, o autor vai construindo até essa pergunta do capítulo 9. Nós vemos que no capítulo 1 e o 2, o próprio autor de Lucas vai nos mostrar, vai nos revelar que Jesus, ainda como criança, ele não é uma criança qualquer. Ele aos 12 anos
os seus pais o esquecem, o perdem, e quando eles voltam e encontram no templo, eles não encontram Jesus correndo, Jesus brincando, Jesus fazendo outras coisas como uma criança qualquer faria, mas ali já fica nítido que Jesus não é como os outros, porque ele está ali no templo ensinando, pregando, anunciando e fazendo a obra do seu Pai, diz ele, e ensinando os sábios, os estudiosos a respeito das coisas sagradas. Além disso, o capítulo 3 vai nos mostrar que quando Jesus ele vai para ser batizado por João Batista, ao ver Jesus entrar na água, ele mesmo diz assim: o quê? Era eu que precisava ser batizado por ti. Como que tu vens a mim para ser batizado? Jesus diz: importa que assim faça por esse momento. E aí diz o texto que quando Jesus está sendo batizado, o céu se abre e o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre Jesus. Desce sobre Jesus em forma de pomba. E uma voz vem do céu, a voz do Pai vem do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então perceba que Jesus, ele está em todo momento, nesses capítulos, eles estão revelando, mostrando que Jesus ele não é como outros qualquer, mas ele de fato é o Filho de Deus, ele é o enviado, ele é aquele que veio para redimir a humanidade, ele é aquele que foi enviado para trazer libertação, cura, salvação e transformação para as nossas vidas. E aí do capítulo 4 em diante até o 8, nós vamos ver o ministério de Jesus. Jesus é levado ao deserto e ele é tentado, mas ali revela-se que ele é de fato o prometido de Deus. O próprio diabo está querendo impedir Jesus de cumprir a sua missão. E a partir dali nós vemos Jesus curando enfermos, curando pessoas, libertando pessoas possessas, Jesus ensinando como ninguém, com sabedoria, com graça, com discernimento, Jesus atraindo multidões com o seu ensino, com as suas palavras de autoridade e de sabedoria. Nós vemos Jesus comandando a natureza. Nós temos os milagres da pesca maravilhosa, onde Jesus ele ordena que eles joguem a rede em determinado lugar, e quando eles jogam, eles apanham grande quantidade de peixes. Nós vemos que Jesus tem poder sobre a tempestade, ele ordena os ventos, ele ordena o mar, ele ordena as ondas, e cada capítulo vai construindo e vai mostrando que esse Jesus, ele não é apenas um profeta, ele não é apenas mais uma pessoa que pisa nessa terra, mas ele é diferente, ele é o Cristo de Deus, ele é o Filho do Deus vivo, ele é aquele que veio para redimir a humanidade, é o Deus que se encarnou, o Deus que se fez homem, com o objetivo de nos resgatar, de nos transformar, de nos mudar, de nos levar a uma vida poderosa na sua presença. Então, quando ele chega nesse capítulo 4, ou capítulo 9, e ele pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Os discípulos, eles têm caminhado com Jesus esse tempo todo, e eles têm visto que onde Jesus chega as coisas acontecem. Onde Jesus chega, o cego enxerga. Onde Jesus chega, o paralítico anda. Onde Jesus chega, o morto levanta. Onde Jesus chega, aquele que está possesso por espírito maligno, ele é liberto, ele é transformado. Onde Jesus chega, aquele que está à margem, à escória da sociedade, ele é perdoado, resgatado, transformado pelo poder de Deus de uma forma extraordinária. Então os discípulos entendem, eles conseguiram entender quem é Jesus. E eles dizem: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és aquele que foi enviado em nosso favor. Então Jesus lhes envia um convite, e é um convite que é feito só para quem entende. No verso 23, Jesus dizia a eles o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Perceba que o convite de Jesus é para uma entrega total, é para uma rendição plena. E essa entrega e essa rendição, ela só é possível à medida que nós entendemos quem Jesus de fato é. O tamanho da sua entrega
ele está ligado com a tua compreensão de quem é Jesus. Você não consegue se entregar a Cristo se você não entender quem é Cristo. Você não consegue render a sua vida por completo a Jesus se você ainda não entendeu quem é Jesus. À medida que nós entendemos quem é Jesus, à medida que nós entendemos quem Jesus é e representa para nós, nós rendemos a nossa vida por completo e sem restrição, porque nós entendemos que de fato Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e a Ele nós damos a nossa vida, a Ele nós entregamos a nossa vida. Eu estive agora dentro dessa viagem, nós estivemos num congresso de liderança em Portugal, e depois eu fui para um retiro lá no Egito, que é um país árabe, muçulmano, fechado para o Evangelho. Mas ali naquele retiro, e é uma pena que nós não podíamos filmar, justamente para a segurança daqueles que se converteram, mas nós ouvimos testemunhos incríveis, de pessoas do Iraque, de pessoas do Iêmen, de pessoas do Egito, que estão se convertendo, que estão entregando a vida a Cristo, porque Jesus está aparecendo para eles. Jesus está aparecendo em sonhos, Jesus está aparecendo em visões, experiências extraordinárias, experiências que eu fiquei assustado, a gente fica admirado, impressionado como Deus está fazendo. Contar uma delas para vocês, um iraquiano que se converteu, estava lá, e ele contando o seu testemunho, e ele se converteu, e a sua família descobriu que ele se converteu. Então seu pai, muçulmano, casou com 5 mulheres, e por isso, dentre os números filhos que eles têm, homens, ele tem 19 irmãos homens, com eles são 20 filhos homens. O pai chamou os outros 19 filhos, e falou o seguinte: vocês vão matar o irmão de vocês, e vocês vão esquartejá-lo e trazê-lo de volta para mim. E esses irmãos foram então à caça desse irmão que convertera. E quando chega lá, ele está em pé aqui, ao lado do seu melhor amigo, que chamava Mahomet. E aí eles chegam para o Mahomet e perguntam: cadê fulano de tal? Que agora o nome dele que ele adotou é Gabriel, porque é o nome cristão dele, vamos dizer assim. Mas chamavam pelo antigo nome dele: cadê fulano de tal? E o Mahomet não entregou, não falou, porque sabia que eles queriam matá-lo, mas ele estava do lado. Então Deus simplesmente cegou aquelas pessoas, e aqueles irmãos, e eles não conseguiram ver o irmão ali. E eles insistiram com o Mahomet, chegaram a bater no Mahomet, espancar o Mahomet, e não viram ali o irmão convertido. De alguma forma Jesus cegou o entendimento daquelas pessoas. Igual nós lemos de fato ali na Bíblia, Jesus cegou a visão delas, eles não viram ali o nosso irmão Gabriel agora, convertido. E Mahomet vai para o hospital, de tanto que ele apanhou. No hospital Jesus aparece para o Mahomet. Mahomet se converte também. E ele sai daquele hospital, se junta com Gabriel, e agora os dois evangelizam o seu povo, correndo risco de vida. Presta atenção, queridos, o tamanho da entrega desse povo. Eles enxergaram Jesus, eles viram Jesus. O tamanho da nossa contemplação de Jesus determina o tamanho da nossa rendição. O tamanho do nosso entendimento de quem Jesus é determina o tamanho da nossa entrega. Às vezes a nossa dificuldade de nos rendermos a Cristo, de render a nossa vida ou algumas áreas da nossa vida a Jesus, é porque nos falta o entendimento de quem Jesus é. Nos falta a contemplação de quem de fato Jesus é. Nós às vezes temos uma visão limitada de Jesus. Nós temos um conceito limitado. Lembra que eu contei aqui a respeito lá da minha primeira infância? Como na minha primeira infância ali, o que eu via a respeito do meu pai, a poucas interações, a pouca experiência que eu tinha, faria com que o meu conceito do meu pai fosse muito limitado, e talvez o meu relacionamento com ele poderia ficar a vida inteira muito aquém do que poderia ser, porque eu não entendia de fato quem era, eu não compreendia, eu não tinha tido a experiência, a proximidade, a contemplação necessária para experimentar aquele relacionamento que eu precisava.
Assim somos nós, ou assim muitas vezes somos nós, diante de Deus, diante de Jesus. Nós temos uma visão muito pequena, muito limitada, nós não estamos próximos o suficiente, nós não nos relacionamos o suficiente, nós não deixamos Cristo operar em nós da maneira que precisa, e por isso nós não rendemos completamente a nossa vida a Ele, nós não rendemos o nosso coração, não rendemos as emoções, não rendemos nosso projeto, nosso sonho, nossas finanças, nossa família, nosso casamento, ou rendemos algumas áreas e outras não, porque temos restrições, e a verdade é que isso acontece porque nós não contemplamos direito quem Jesus é. A nossa visão de Jesus está limitada, a nossa visão de Jesus está prejudicada, está míope, e nós precisamos contemplar quem Jesus é e entender quem Jesus é na nossa vida. É impossível reconhecer quem Jesus é e não se render completamente a vida a Ele. Esses testemunhos me impactaram demais, queridos, porque eles estão tendo um privilégio de Jesus aparecer para eles. E na maior parte dos testemunhos que Jesus apareceu para as pessoas, que elas viram, tiveram visão com Jesus, ou que elas sonharam com Jesus, o que mais me impressionou é que Jesus não falou muita coisa para as pessoas, ou não falou quase nada, ou não falou nada, na maior parte deles. Todos eles testemunhavam o seguinte: Ele me olhou nos olhos. E quando Ele me olhou nos olhos, todas as dúvidas que eu tinha foram sanadas. Quando Ele me olhou nos olhos, eu me enchi de paz. O meu coração foi transformado, o meu coração foi mudado. Meus irmãos, o encontro com Cristo Jesus, a contemplação de quem Cristo é, o entendimento de quem Jesus é, muda a nossa vida por completa, faz com que a gente se entregue a Ele, com que a gente se renda a Ele, com que a gente confie nele. Por que às vezes a gente fica querendo tomar o controle da nossa vida, tomar as rédeas das situações? Por que às vezes a gente fica com áreas em que Jesus não pode entrar, cômodos do nosso coração que são restritos, e nós não rendemos ao Senhor e deixamos Cristo tomar conta, tomar a condução, tomar a direção e transformar, e libertar, e curar, e restaurar, porque Ele pode fazer isso. Talvez a nossa dificuldade em se render em alguma área da nossa vida revela na verdade um problema de fé que nós temos. Às vezes a gente pensa, e a religião nos atrapalha nisso, porque a religião formata a cabeça das pessoas da seguinte forma: a gente acha que a gente tem que melhorar, que a gente consegue resolver as coisas na base da nossa força, do nosso esforço, que eu vou render o meu casamento, eu vou transformar meu casamento na base da minha força, eu vou transformar a minha situação familiar na base da minha dedicação, do meu esmero. Não é que a gente não tenha que fazer isso, mas isso é um problema de fé, queridos. Porque a fé não deve ser na nossa força, na força do nosso braço, na nossa capacidade, na nossa competência, porque ninguém consegue na força do braço. A lei, ela veio só para mostrar o seguinte, que nós reprovamos. A lei é aquele professor ruim, que faz aquela prova que não é para você passar não, é para te reprovar. É para mostrar que você não consegue, que você não sabe, que você não tem condições sozinho. Mas aí é onde a graça de Deus se manifesta, que apesar de nós não termos condições, Cristo Jesus, Ele veio a nós, e Ele se manifesta dizendo o seguinte: se você crer em mim, eu resolvo para você. Se você crê em mim, eu curo para você. Se você crê em mim, eu liberto para você. Eu restauro para você. Eu transformo para você. Eu mudo a realidade para você. Não é na força do teu braço, não é na tua sabedoria, não é na tua competência, não é na tua habilidade, mas é no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a nossa dificuldade de se render é um problema de fé, queridos. É um problema de fé que nós temos. A verdade é que nós não estamos crendo em Jesus como nós deveríamos. Nós não estamos acreditando que Jesus pode fazer aquilo que Ele pode fazer. Nós nos esquecemos do poder desse Jesus que nós tanto servimos e amamos. Nós nos esquecemos que Jesus já pagou um preço na cruz,
o preço já foi pago por nós, o assunto já foi resolvido ali, o diabo já foi derrotado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais motivo de vergonha, não há mais motivo de cadeia, não há mais motivo de prisão, não há mais amarra, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus nós somos triunfantes, em Cristo Jesus nós conseguimos superar as dificuldades. Então a gente tem dificuldade às vezes de render as nossas finanças, por exemplo, é porque a gente ainda não percebeu que de Jesus vem o nosso sustento, de Jesus vem o nosso amparo, que Ele é o nosso provedor. Aí perceba a dinâmica de Jesus para nós, através daquilo que Ele fez na vida dos discípulos. Jesus pega os discípulos lá que estão trabalhando a noite inteira, tentando pescar a noite inteira, coisa que eles fazem desde sempre, eles sabem, eles são habilidosos, eles sabem do que estão fazendo. Mas diz o texto que eles não pegaram nada. Meus irmãos, quantas vezes você trabalha que nem um doido, você não consegue conquistar nada. Você corre para todo lado, você faz tudo que você sabe. E está ali os discípulos, eles trabalharam a noite toda e eles não pegaram nada. E aí, cansados, já lavando as redes, Jesus entra na vida deles e fala o seguinte: olha, pega a rede aí, o barco, vai e joga lá naquela região, lá naquele localzinho ali. Joga do outro lado. Diz o texto que os discípulos dizem assim: ó, Jesus, a gente trabalhou a noite toda, a gente jogou para tudo que é lado rede, a gente conhece esse mar aqui, a gente conhece como é que funciona, a gente é experiente, mas é o seguinte, não é na nossa habilidade, não é na nossa experiência que nós vamos fazer isso agora. Sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Sabe o que acontece, querido? Você sabe o que acontece. Eles lançam a rede e nós temos uma pesca maravilhosa. Eles começam a pegar tanto peixe que tem que chamar barco para ajudar. É milagre extraordinário, extraordinário. E aí então eles estão seguindo Jesus. De repente tem uma multidão, está todo mundo com fome, não tem comida nem para eles, o que dirá para a multidão? Jesus fala para eles assim: ó, dá a vocês de comer essa multidão. Mas como assim, Jesus? Como é que a gente vai dar de comer para esse povo? O que a gente tem aí? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Pois levanta para o céu aí, vamos abençoar, vamos agradecer. Agora pode começar a distribuir. Aí estão os discípulos ali, cada um ali com um pão, outro com um peixe. E na medida que eles vão distribuindo, que as pessoas vão te arrancando pedaços, aquele pão não acaba, aquele pão ele vai multiplicando, o peixe não acaba, e as pessoas vão comendo, as pessoas vão se alimentando. E alguns sempre são mais olhudos, vão pegando até mais do que aguenta comer, porque o texto diz que depois sobra 12 cestos cheios de pães e peixes, porque Deus, Jesus, multiplicou e alimentou aquela multidão. Certo dia eles precisavam pagar o imposto, e agora, Jesus, como é que a gente faz? O caixa está liso, como é que a gente paga o imposto? Jesus diz assim: Pedro, vai ali, vai ter um peixe naquele lugar ali. Você vai pescar esse peixe. Quando você pescar esse peixe, você vai abrir a boca desse peixe. Na boca desse peixe vai ter uma moeda, um denário, suficiente para pagar o meu imposto e o seu. Você vai lá e acerta a nossa dívida. Meus irmãos, quem contemplou quem é Jesus não tem dificuldade de render a Ele as finanças. Não tem dificuldade de entender que Ele sustenta, que Ele provê, que Ele faz milagre, que se você tiver um desespero lá, Ele vai mandar um peixe com moeda na boca. Que coisa absurda aos nossos olhos. Se você às vezes tem só 5 pães e 2 peixes, mas Ele vai multiplicar isso na tua vida. É aquele pouco talento que você tinha, às vezes você não era a única coisa que você sabia fazer, e daquilo ali Deus te deu uma empresa, daquilo ali Deus te deu projetos, sonhos, estratégias. Ele multiplicou nas tuas mãos. É Jesus quem te dá o sustento, é Jesus quem te traz provisão, é Ele quem cuida de você. Então nós temos que render a Ele as nossas finanças, render a Ele as nossas preocupações financeiras. Às vezes a gente tem dificuldade de render as nossas emoções para Jesus. Algumas pessoas é a área que não mexe aqui não, Jesus. Eu não vou me relacionar de novo, eu não vou, já me frustrei, esse trauma aqui, eu fui ferido naquilo outro e tal. E a gente vai tocando a vida cheio de feridas. E nós não rendemos elas ao Senhor. Mas os discípulos viram Jesus curando pessoas de enfermidades físicas, mas também de enfermidades da alma, das emoções.
E é interessante que, se você olhar, Jesus não tem um padrão de cura. Não era sempre impondo as mãos e orando, não era sempre ungindo, não era sempre cuspindo no chão e fazendo lodo, botando no olho. Mas cada milagre ele fazia de uma forma diferente. E o que mais me impressiona é quando Jesus vai curar leproso. Porque diz o texto que ele toca no leproso. Meus irmãos, o leproso, a lepra era uma doença terrível, que não tinha cura na época. E por isso o leproso ele era isolado, ele ficava para fora da cidade. As pessoas não podiam tocar no leproso. E se tocasse no leproso, tinham que passar por todo um ritual de purificação, de santificação. Então o leproso, além da doença física, ele é isolado socialmente. As pessoas não tocam no leproso, ele não recebe um abraço há anos. Ele não recebe um toque físico há um tempão. Então o problema desse leproso não é só um problema físico, mas é um problema emocional também, de alguém que foi abandonado, que foi largado, alguém que ninguém nunca mais nem encostou nele, alguém que quando entrava no ambiente as pessoas saíam, alguém que se tivesse de um lado da rua as pessoas atravessavam para o outro lado, porque eles não podiam nem esbarrar sem querer, porque se esbarrasse sem querer, tinham que fazer todo um ritual de purificação. Então esse homem que é desprezado de Jesus, quando vai de repente curar esse leproso, Jesus diz o texto que ele toca, ele não cura primeiro, depois toca, ele toca e ele ministra a cura. Mas aquele toque, eles não cura só o físico, aquele toque é de alguém que está restaurando a emoção, restaurando o coração, curando os traumas, curando as feridas, curando as dificuldades. Meus irmãos, você precisa entender quem é Jesus e parar de segurar os traumas para você. Você precisa entender quem é Jesus e abrir esse compartimento secreto da tua alma e deixar Jesus entrar, deixa Ele curar, deixa Ele sarar, deixa Ele restaurar, deixa Ele arrancar os traumas, arrancar feridas, arrancar espinhos, deixa Ele fazer você sonhar de novo, se relacionar de novo, deixa Ele restaurar áreas que ficaram escondidas, enterradas na tua alma, no teu interior. Nós às vezes temos dificuldade de render nossos sonhos, nossos projetos, ou outras áreas da nossa vida. Algumas áreas às vezes você rende, mas outras você tem dificuldade. E o que eu estou querendo te mostrar nessa noite é que se você tem dificuldade de render alguma parte da sua vida, alguma área da sua vida, se você não rende ao Senhor o seu casamento, se você não rende a sua família, se você não rende o seu futuro, se você não rende seus projetos, é porque você ainda não entendeu quem é Jesus. É porque você ainda não contemplou quem é Jesus. Você precisa olhar Jesus mais de perto. Você precisa entender o que Ele é capaz de fazer na sua vida, o que Ele pode realizar em você. Você precisa ler os evangelhos mais de perto. Você precisa lembrar quem é Jesus na sua vida. Então ele diz o seguinte, o convite da profundidade, do discipulado, que Jesus faz para nós é o seguinte: você que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós temos a tendência de querer controlar as coisas, mas nós precisamos nos entregar ao Senhor, negar a nós mesmos, negar nossas vontades, nossa conduta, negar nosso querer e nos render ao Senhor por completo. A dificuldade às vezes de nos entregar ao Senhor é que nós queremos estar no controle das coisas. A gente, mesmo inconscientemente, pensa que a gente sabe fazer melhor do que Jesus. Nós precisamos entregar o volante da nossa vida para Jesus. E você precisa ser aquela pessoa que entrega o volante, que senta do lado e baba e dorme, porque você confia na condução de Jesus. Você confia que Ele vai te direcionar, que Ele vai te guiar, que Ele vai te levar em segurança. Perdão, queridos. Você não pode ser uma pessoa que segura as coisas, que controla as coisas. Mas você precisa negar a si mesmo, negar até a sua vontade de ser controlador, a sua vontade de querer fazer as coisas do seu jeito, de querer tomar os caminhos, as direções, decidir a vida da sua maneira. Você precisa se negar e entregar a sua vida a Jesus. Ele diz assim: dia a dia tome a sua cruz. Presta atenção como isso é uma decisão diária. Às vezes nós temos uma falsa ilusão também. Nós achamos que
aquele dia que nós levantamos as mãos, aceitamos Jesus, pronto. A partir de aí está tudo resolvido. Em tese sim, mas em tese não. Porque o estar com Cristo é uma decisão diária. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide e olhe para que não caia. Nós não acreditamos que você uma vez foi salvo, pronto, agora você é salvo para sempre. Não. Você pode cair da fé. Você pode se perder. Você pode até estar dentro da igreja e se perder e nem perceber. Você pode esfriar, você pode se tornar apenas um fariseu, um religioso. Então nós precisamos dia a dia. Nós precisamos dia a dia tomar a nossa cruz. Nós precisamos decidir para estar perto de Jesus todos os dias. Decidir ter intimidade com Jesus todos os dias. Decidir nos relacionar com Jesus todos os dias. Decidir desfrutar da comunhão de Jesus todos os dias. Decidir ser abençoado por Jesus todos os dias. Ser ministrado por Jesus todos os dias. Nós precisamos tomar decisões diárias. Diárias. Porque senão você vai se esfriando e não percebe. Você vai se desviando e não percebe. Você vai decidindo por coisas erradas e não percebe. Mas você precisa dia a dia assumir o seu compromisso com Cristo. Assumir a sua cruz. Assumir aquilo que você crer em Cristo Jesus e viver isso de uma forma poderosa. E ele diz ainda assim: siga-me. Perceba que o discipulado ele é constante. Render-se também inclui seguir os passos de Jesus. Nós precisamos segui-lo pelo caminho. Essa é a proposta do discipulado. É nós andarmos onde Jesus anda, pisarmos onde Jesus pisa, fazermos o que Jesus faz, realizarmos o que Jesus realiza. É nós nos perguntarmos a todo momento: o que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus se comportaria? Essa é a proposta de Jesus para nós. Isso nos faz alcançar a bênção e a graça de sermos e de vivermos as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Você precisa ser um cristão, um pequeno Cristo. Você precisa ser um discípulo de Jesus, alguém que segue os passos de Jesus, alguém que as decisões serão de acordo com o que Cristo faria. A fala é de acordo com o que Cristo falaria. Os rumos que vão tomar, os caminhos que vão escolher, é de acordo com o que Jesus escolheria. Isso é ser um discípulo de Jesus. E esse é o convite que Jesus faz para os seus discípulos, de uma rendição total, de uma rendição completa. Só que o que eu preciso que você entenda é que esse convite, ele só consegue ser percebido por aqueles que entenderam quem é Jesus. É quando o conceito de quem é Jesus está no lugar certo. Então Jesus pergunta assim, olha, para os discípulos: o que a multidão está falando a meu respeito? Quem que eles dizem que eu sou? Aí eles vão falar: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas. Perceba que é possível ser um admirador de Jesus, mas não ser um seguidor. É possível ser um fã de Jesus, mas não um discípulo. E aí é interessante porque Jesus depois pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí eles acertam. Eles falam: não, a gente sabe que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente sabe que tu és o Messias, que tu és o ungido de Deus. Você não está na categoria dos outros profetas. Jesus, tu tens uma categoria própria, uma categoria à parte. Tu és o Deus que se fez homem para nos redimir. Tu és o ungido de Deus, o Messias, o enviado, o Cristo, aquele que nos redime, aquele que nos restaura. Nós temos visto que tu és aquele que traz cura àqueles que estão enfermos, libertação àqueles que estão cativos. Nós temos visto que tu és aquele que ensina com autoridade como ninguém. Nós temos visto que tu és aquele que ressuscita os mortos. Nós temos visto que tu és aquele que restaura pessoas, restaura famílias. Tu és aquele que perdoa o pecador. Tu és aquele que acredita em nós. Tu és aquele que faz de pescadores agora pescadores de homens. Tu és aquele que faz de nós ministros do Evangelho, apóstolos, pregadores da palavra. Nós sabemos quem tu és. E aí então vem o convite de Jesus. Então eu preciso que vocês, se vocês entenderam quem eu sou, eu preciso que vocês
se entreguem totalmente. Que a rendição de vocês seja completa. Completa. Isso é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. É nós entendermos que Ele é o dono da nossa vida, que Ele é o dono dos nossos dias, Ele é o dono da nossa juventude, Ele é o dono do nosso casamento, Ele é o dono do nosso presente, Ele é o dono do nosso futuro, Ele é o dono da nossa velhice, Ele é o dono dos nossos bens, Ele é o dono da nossa casa, Ele é o dono dos nossos filhos, Ele é o dono da nossa família, Ele é o dono da nossa empresa, Ele é o dono do que a gente tem, de tudo que a gente possui. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor, Ele está no comando das nossas vidas. E as nossas vidas está a serviço dEle e somente dEle. E nós nos rendemos a Ele, sem reservas e sem dificuldades. Porque nós entendemos que Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso Deus de amor, Ele é o nosso Deus de graça. Gostaria que você ficasse de pé comigo. Presta atenção no que eu vou dizer agora. A gente vem de semanas atribuladas, às vezes corridas. E se você não tem problema, me procure na saída, eu te dou alguns, tá? Eu distribuo, né? Sem dificuldade. De todo tamanho, tem pequeno, tem grande, né? Mas a gente vem de semanas corridas, mês corrido, atribulado, dificuldades, problemas. Nós viemos à igreja, a gente tem uma expectativa. A gente tem uma expectativa, às vezes, de ser curado pelo Senhor. A expectativa de ouvir uma resposta de Deus. A expectativa de receber do Senhor algo, de ser renovado, revigorado, fortalecido. Isso está correto, isso é bom. Mas o que eu quero te mostrar nessa noite, e eu quero fazer um exercício com você aqui agora. Você não vai pensar no seu problema, você não vai pensar na sua dificuldade, você não vai pensar na resposta que você precisa. Eu quero te convidar a contemplar quem Jesus é. Eu quero que você lembre quem Jesus é na sua vida. E se você já teve uma experiência com Ele, eu quero que você feche os olhos comigo agora. Eu quero que você lembre do dia que Jesus te alcançou. Você consegue lembrar do buraco que Jesus te tirou? Você consegue lembrar como você estava quando Jesus apareceu para você? Ainda que Ele não tenha aparecido fisicamente ou em visão, mas Ele apareceu por meio de uma pregação, de uma palavra, de um abraço, de alguém que te convidou para a igreja, para o culto, de alguém que te levou no Gessel. Jesus, Ele foi ao teu encontro e Ele te resgatou. Você consegue lembrar como o teu coração estava quebrado, como a tua vida estava destruída, como a tua família estava destroçada, como você estava talvez perdido, indo de um lado para o outro, tentando se encontrar, e a graça de Jesus te achou, Ele te encontrou. Eu quero que você lembre também das vezes que Jesus te curou. Eu quero que você lembre das vezes que Jesus respondeu a tua oração. Eu quero que você lembre das vezes que Jesus respondeu orações que você nem fez. Eu quero que você lembre de episódios que Jesus te livrou. Na época você nem sabia, mas hoje você sabe que foi a mão de Deus sobre a tua vida. Era Deus te guardando, era Deus te protegendo. Tem gente aqui que de pequeno, de bebê, era para ter morrido, mas o Senhor salvou no ventre da mãe, o Senhor salvou de bebê, porque Ele disse: eu tenho um propósito nessa vida, eu tenho algo para realizar nessa vida. Eu quero que você lembre das palavras que Jesus já te deu, das coisas que Jesus já realizou, que já fez. E se esgotar, se a tua lembrança se esgotar, comece a lembrar da palavra de Deus, dos milagres que Ele realizou na vida das pessoas, dos testemunhos que você já ouviu, da graça que Deus já alcançou na sua vida. Aí só então, só depois dessas lembranças, volte a lembrar do seu problema, volte a lembrar da sua dificuldade, volte a lembrar da resposta que você precisa, e se renda ao Senhor. Renda ao Senhor essa área da sua vida mais uma vez, queridos, porque esse Jesus, Ele é extraordinário,
E Ele pode resolver, Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode transformar, Ele pode mudar. E Ele vai fazer mais uma vez. E sabe o que é mais maravilhoso de tudo isso? Quando eu ouvi aqueles muçulmanos testemunhando que eles viam Jesus, eu falei: Jesus, poxa, eu quero ver também. Mas a Bíblia, ela nos dá um conforto, que ela diz assim: bem-aventurados que não viram e creram. E a Bíblia nos dá uma certeza ainda mais impressionante, porque ela diz o seguinte: ainda que a gente não esteja vendo, ainda que você não esteja vendo, a Bíblia diz que Jesus está aqui no nosso meio. Isso não é uma hipótese, não. Jesus está aqui nesse lugar. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Fale com Jesus agora. Lembre Jesus. Agradeça a Ele pelo que Ele já fez. Lembre quem Ele é na sua vida. Lembre o que Ele representa para você. Se você é batizado com o Espírito Santo, pode falar em línguas, pode adorar o Senhor em outras línguas, pode engrandecer o nome do Senhor. Mas vamos nesse momento orar a Ele, contemplar Jesus mais uma vez, lembrar quem é Jesus, lembrar quem Jesus representa para nós. Vamos restaurar nossa fé nele, crer nele, entender que Ele é suficiente. E Ele vai curar nessa noite mais uma vez, Ele vai restaurar nessa noite mais uma vez, Ele vai libertar mais uma vez, Ele vai transformar vidas mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Essa glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Levante suas mãos, vamos orar. Senhor, aqui estão, ó Pai, os Teus servos e servas, ó Pai, que está a Tua igreja. Pai, que conhece o coração de cada pessoa aqui, Senhor. Como cada um se encontra, como cada um entrou aqui hoje, nessa noite. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, a verdade é que às vezes nós nos perdemos em nossos problemas, em nossas lutas, em nossas dificuldades. Nós nos concentramos tanto na tempestade que nós tiramos os olhos de Jesus. Mas, Senhor, nessa noite nós somos convidados por Ti a olhar para Ti mais uma vez, a contemplar a Ti mais uma vez, Jesus. E na medida que nós olhamos para Ti, Jesus, os nossos problemas eles vão se dissipando. À medida que nós olhamos para Ti, ó Pai, a nossa fé ela vai aumentando, ela vai, Senhor, enchendo de vigor. E ainda que tenhamos coisas para resolver, nós vamos mais uma vez lançar as redes sobre a Tua palavra, Jesus. Nós vamos mais uma vez, ó Deus, tocar em vida sobre a Tua palavra,
convidar sobre a tua palavra, falar do teu amor. Nós vamos continuar seguindo, acreditando e crendo, porque nós sabemos, Jesus, que tu és soberano, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que tu és o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós na cruz e que por meio do seu sangue, do seu corpo ali entregue, seu sangue ali vertido, nos traz salvação, nos traz libertação, nos traz transformação, nos traz vida e vida em abundância, Senhor. Oh, declama subir André Clara Rasul de Caramanabachai. Eu profetizo, Senhor, a tua graça, a graça que cura, a graça que liberta, a graça que transforma. Eu profetizo a contemplação de Cristo sobre a tua igreja, para que cresçam em fé, para que triunfam em fé, ó Deus, para que vejam e experimentem, ó Deus, da graça que tu tens ofertado sobre nós, e assim vejamos as nossas vidas, nossas famílias, ó Deus, cada dia mais edificadas, fortalecidas. Vejamos os nossos projetos, os sonhos, a nossa empresa, nossos negócios, ó Deus, florescendo para a glória do teu nome, Senhor. Vejamos ministérios, ó Deus, Senhor, de vidas resgatadas, libertas, transformadas, no nome precioso de Cristo Jesus. Oh,